Oi, amados, graça e paz da parte de nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Obrigado aí por mais um tempo, mais uma conversa aqui que temos tido aí semanalmente. Deus tem nos permitido esse tempo, eu já estou me sentindo íntimo de muita gente. Agradeço pela manifestação de carinho que eu tenho recebido aí nas redes sociais. Várias pessoas têm se manifestado, têm me mandado mensagem a respeito dos vídeos, e eu tenho ficado assim muito feliz por saber que de alguma forma aquilo que nós temos postado tem sido útil à vida e ao ministério de tanta gente. Então, mais uma vez, nós estamos aqui. Hoje nós vamos fazer um tempinho um pouquinho diferente, nós vamos fazer um tempo bem didático. Eu vou fazer aqui uma explanação do propósito eterno de Deus, que eu costumo chamar de panorama do propósito eterno de Deus, conversando um pouco sobre qual era o propósito de Deus quando criou o homem, o que aconteceu depois que o homem pecou, como que Deus restaurou esse propósito, e vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Conto aí com a participação de vocês, qualquer dúvida vocês podem postar aí nos comentários, e a gente vai conversando. Esse tempo que nós temos tido, na verdade, eu digo que eu estou me sentindo íntimo de algumas pessoas, porque é quase um café que a gente tem juntos, né? É um bate-papo, é assim que eu tenho encarado isso, é um relacionamento de família, com amigos, tá bom? Então fiquem à vontade aí para mandar os seus comentários, tá? Que o Senhor nos conduza nesse tempo hoje aí, que seja um tempo altamente proveitoso. Então vamos lá. Bom, este é o que nós chamamos de propósito eterno de Deus, ou panorama do propósito eterno de Deus. E nós vamos começar aqui com o que nós chamamos de eternidade. A eternidade, ela não tem início e ela não tem fim, exatamente por ela estar fora do tempo. Então, como nós estamos falando de antes da criação do mundo preconizava a eternidade, porque não havia uma contagem de tempo. E aí, no texto lá de Gênesis 1:1, diz que Deus criou os céus e a terra. Nós continuamos aqui e temos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, dizendo: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus cria o homem. Logo depois, no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea significa capacitada, pronta. E aí Deus fez a esposa de Adão, que é Eva, e tornou ela capacitada, pronta, para ajudar o Adão no propósito ao qual Deus tinha criado. E qual era o propósito de Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então o propósito eterno de Deus era ter uma família de muitos filhos e que eles se parecessem com Jesus. Jeremias 32, 38 diz: Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então esse era o propósito eterno de Deus. Era ter uma família. Era que Adão e Eva povoassem a terra. E Adão e Eva, lá em Gênesis 1, 26, diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus queria que Adão se parecesse com ele e com Cristo. E Eva foi feita parecida com Adão, que se parecia com Deus e com Cristo. Então o objetivo era que eles povoassem a terra de pessoas parecidas com Adão e Eva, que se parecem com Deus e com Cristo.
Então esse era o objetivo, esse era o propósito eterno de Deus. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Aí acontece o pecado do homem. A palavra lá em Gênesis 3:1 diz que a serpente era o animal mais esperto que o Deus eterno havia feito. E ele pergunta para a mulher: é verdade que Deus mandou vocês não comer as frutas de nenhuma árvore do jardim? E aí a mulher responde, Gênesis 3, de 2 a 3. Nós podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Em Gênesis 3, versículos 4 e 5, tem a resposta, né, a tréplica ou a réplica da serpente. Diz assim: mas a serpente afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter conhecimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Gênesis 3:7 disse que neste momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus, então costuraram as folhas de figueira para usarem como roupa. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Deus eterno, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Deus eterno chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz, e quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então Deus eterno perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Por isso, o Deus eterno expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Gênesis capítulo 3, versículo 23. Bom, amados, vocês começam a perceber aqui, tem alguns pontos aí que eu queria trazer a respeito dessa história, né, da criação e da queda do homem. Mas você percebe aí, por exemplo, de que o objetivo de Deus não criou o homem sem objetivo, mas Deus tinha um objetivo, Deus tinha um propósito quando ele criou o homem. E a palavra fala exatamente sobre isso. A palavra diz que Deus criou o homem com um propósito, e aí no panorama diz que primeiro Deus cria o homem. Um primeiro ponto que a gente entende aqui é que Jesus estava presente com Deus. A gente também vê isso em João capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele estava presente com o Pai. Jesus, amado, ele não nasceu em Belém. Jesus, ele existe antes de todas as coisas porque ele é o Criador. Tá? Ele é o Filho, ele faz parte da Trindade, ele é o Senhor, ele está acima de todas as coisas, ele é Deus. E ele estava junto com Deus. E Gênesis 1, 26, disse Deus diz assim: façamos o homem
Eu e você, filho, junto com o Espírito Santo, nós vamos fazer o homem à nossa imagem. E aí Deus e Jesus e o Espírito criam o homem parecido com ele, com a semelhança dele. E Deus percebe que não é bom que o homem esteja só. E cria Eva para ser uma auxiliadora, para colaborar com o homem, para estar junto com ele. E abençoa eles e manda eles frutificarem. Então o objetivo de Deus é ter uma família. E que essa família ela se expanda por toda a terra, criando outros filhos, criando outras pessoas que também se pareçam com Jesus. O propósito de Deus ele nunca mudou. Jeremias diz que esse povo seria o povo de Deus e que Deus seria o Deus deles. Só que aí acontece o pecado. Satanás se manifesta ali através da serpente e conduz a mulher e o homem a desobedecerem. Primeiro por um convencimento baseado no engano. Você percebe que ali é um engano. Ele começa, na verdade, com o que nós chamamos de sofisma. E é a mesma característica que Satanás usa hoje. O que é o sofisma? O sofisma é uma mentira disfarçada de verdade. Satanás chega ali para Adão, chega para Eva e pergunta assim para Eva: Deus proibiu vocês de comer de qualquer árvore? E aí Eva diz: não. Ele disse que nós podemos comer de qualquer árvore, mas nós não podemos comer da árvore que estava no meio do jardim. Então Satanás ele começa ali com um engano, uma tentativa de provocar um sofisma, de trazer um engano, uma verdade misturada, isso é engano. E logo depois ele usa uma outra tática, disfarçando aquilo, o engano, ele disfarça aquilo, dizendo assim: não. Na verdade, Deus não contou tudo para vocês. E nós somos até hoje conduzidos a ter essa mente. O homem hoje diz isso. Quando Deus chega para nós e Deus diz assim: olha, sejam santos. E aí Satanás diz assim: não era isso que Deus queria dizer. Deus quer a sua felicidade, Deus quer o seu bem. Então se você arranjar uma mulher na rua te faz feliz, vai ser feliz, porque Deus quer que você seja feliz. Então a tática que Deus usa hoje, que Satanás usa hoje, é a mesma que ele usou lá com Adão. A mesma. E aí Eva acaba comendo do fruto, que não é uma maçã, viu, gente? Não é uma maçã. Tá? O pessoal diz assim: Eva comeu uma maçã. A palavra não fala, diz que era um fruto, e que era um fruto bonito, agradável, que trazia prazer aos olhos. Nós não sabemos exatamente que fruto era esse, qual era o fruto, ou se esse fruto ele existe de verdade aqui hoje. E aí ela come o fruto e ela dá para o marido dela, e o marido dela também come. E a partir dali eles descobrem que eles estão nus. E aí acontece um diálogo entre Deus e Adão. A grande pergunta, na verdade, eu vou fazendo alguns comentários, mas assim, quem pecou de verdade primeiro foi Eva. Eva peca e ela dá para o marido e o marido come. Mas no momento em que Deus chega, Deus não vai atrás de Eva. Deus vai perguntar para Adão. Porque na cabeça de Deus, no entendimento de Deus, Adão era o responsável por aquele relacionamento. Deus criou Adão primeiro. Adão era o chefe daquela casa. Adão era o profeta daquela família. Adão era o pastor daquela família. E Deus vai cobrar dele porque ele era a autoridade. Tanto que o propósito de Deus ele foi feito para Adão. E Eva veio ser auxiliadora, colaboradora. E Deus vai lá e diz assim: Adão, o que aconteceu? Por que você se escondeu? E Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E aí eu pergunto para você, no momento em que Adão pecou, Deus não viu? Deus não estava lá? Claro que estava. Ele é onisciente, ele é onipresente. Mas por que então que Deus pergunta para Adão? É porque Deus estava dando para Adão a chance, a oportunidade de confessar o pecado. Se naquele momento Adão tivesse se arrependido e Adão tivesse dito: pai, olha, eu pequei, eu errei, você mandou eu não comer, mas eu comi, permiti que minha mulher comesse. Mas não. Qual é a atitude de Adão? Deus faz 3 perguntas para Adão.
Quem te fez saber que você estava nu? Por acaso você comeu? Onde você está? E Adão teve a oportunidade do arrependimento. Mas o que Adão fez? Culpa Deus e culpa a mulher. Adão diz assim, foi a mulher. A culpa é dela. Mas a culpa também é sua, porque foi você que me deu, foi a mulher que você me deu. E aí Deus vai perguntar para a mulher, o que você fez? E a mulher diz, a serpente me enganou. E Deus vai para a serpente olha para um lado, olha para o outro, não tinha ninguém para acusar. E esse é o desfecho da história. Homem e mulher são expulsos do paraíso. Mas a palavra fala que antes de Deus expulsar eles do paraíso, diz que Deus ele costurou roupas para Adão e para Eva. Eu fico imaginando naquele momento em que Deus estava ali costurando roupa, o sofrimento de Deus de ver homem e mulher sendo expulsos do paraíso por conta do pecado. E pronto. A partir daí, o homem se estragou e o homem se tornou inútil. E agora nós vamos para a nossa segunda parte dessa história. Pronto, agora o que aconteceu nessa segunda parte? O homem, a mulher e toda a sua descendência cai. Eles saem do propósito eterno de Deus. E Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e por causa disso estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então Adão, Eva e todos os seus descendentes, né, Caim, Abel, Cã, Jafé, todos eles acabam indo para longe da presença gloriosa de Deus. Toda a geração. E o que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos culpa diante de Deus, nós ganhamos perda da comunhão com Deus, nós ganhamos morte espiritual, nós ganhamos uma escravidão moral e nós ganhamos uma escravidão de Satanás. O que seria isso, Paulo? Culpa diante de Deus. Nenhum de nós é indesculpável. Todos nós agora passamos a ter culpa diante de Deus. Porque quando Deus cria Adão parecido com Deus e com Jesus. Só que quando Adão peca, Adão passa a gerar filhos à imagem dele. Uma imagem de um homem culpado, de um homem estragado. E nós passamos a nascer como filhos de Adão, culpados diante de Deus. E por causa disso, todos nós perdemos a comunhão com Deus. Essa história de que os católicos dizem, de que as pessoas falam, diz assim, não, porque todos nós somos filhos de Deus. Amados, não é verdade. Quem era filho de Deus era Adão. Mas Adão perdeu essa comunhão com Deus. Deus expulsou Adão do Éden. E por causa disso, todos nós fomos expulsos junto com ele. Sendo assim, nós não somos filhos de Deus. Eu já falei isso na live passada. O Evangelho de João diz que a todos quantos receberam Jesus, receberam poder de se tornarem filhos de Deus. Se a gente vai se tornar filho, é porque nós não somos filhos. Então nós perdemos essa comunhão com Deus. E por causa disso, nós morremos espiritualmente. Nós passamos a morrer. Deus não criou o homem para morrer. Você sabe por que a morte causa tanta tristeza para a gente? É porque Deus não nos criou para morrer. E a gente sofre tanto com a morte de alguém porque nós não fomos preparados para isso. Deus nos criou para a gente viver eternamente. E a morte espiritual significa que você vai morrer e vai ficar longe de Deus para sempre. Escravidão moral. O que significa escravidão moral? Significa que você não consegue fazer o bem. Você fala para um homem, não traia sua mulher, ele não consegue. Você fala para uma mulher, não minta, ela não consegue.
Você fala para uma criança, obedeça seu pai, e ele não consegue, porque nós somos escravos moralmente do pecado. E por conta disso somos escravos de Satanás. Porque nós acabamos cumprindo os propósitos de Satanás, os planos dele, porque nós estamos afastados de Deus. E Romanos 3, 10, 11 diz, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que agrade Deus, que adore Deus, que ame Deus. Não há. Então, amados, nós, toda a geração, toda a humanidade se encontra perdida, estragada. E essa é a nossa situação hoje. E vamos conversar agora um pouco sobre isso. Que doideira, hein? Que doideira. O homem peca e o homem passa agora a ter uma vida longe de Deus, uma vida afastada de Deus. E nós chegamos no mundo em que nós estamos hoje. Se você for ler o livro de Timóteo, Paulo dá um retrato exato de como nós estamos hoje. Paulo diz que nos últimos tempos... Bom, aqui nós vemos de que o homem, ele peca. E nós conversamos sobre isso, de que depois do pecado do homem, ele está afastado e ele tem todas essas consequências. E o que acontece a partir daí? A partir daí, Deus só tem uma única forma. É de criar uma escada para trazer o homem de volta. E aí Deus usa a morte de Jesus. Isaías 53, versículo 5, diz que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. Disse que ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. E nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. E nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Então foi necessário que Jesus sofresse em nosso lugar. Porque o pecado, ele gera consequências. E aí Deus pegou essas consequências do pecado, todas essas que estavam aí. Morte espiritual, afastamento de Deus. Deus pegou tudo isso e lançou sobre Jesus. E Jesus sofreu, Jesus foi castigado. Jesus foi ferido por nossa causa. E versículo 6 diz, ainda de Isaías 53, diz que todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou Jesus e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. E Jesus foi castigado. Amado, tudo que Jesus sofreu na cruz era para nós termos sofrido. Mas Jesus sofreu, Jesus foi castigado para nos dar vida. E através do sofrimento de Jesus, ele pôde nos restaurar de novo. Romanos 5,18 diz que assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, ou seja, o pecado de Adão, de Eva, condenou todo mundo à morte eterna. Assim também pelo sofrimento de Jesus, por um só ato de salvação, ele libertou todos. E diz que assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, ou seja, por causa da desobediência de Adão, todos os seres humanos se tornaram pecadores. Dessa mesma forma, muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. E aí Jesus, ele é a porta. Ele se torna a porta para que nós consigamos sair dessa vida miserável, desgraçada que o pecado nos conduziu. E nós precisamos nos arrepender e ser batizados em nome de Jesus Cristo, para termos os nossos pecados perdoados e para recebermos o Espírito Santo. Gálatas 3:27 diz que os que são batizados se tornam unidos a Cristo e se tornam revestidos pelo próprio Cristo. Então, através do batismo, amado,
através do arrependimento, através do batismo nas águas, nós somos enxertados em Cristo. E através de Cristo, nós voltamos ao local de onde não deveríamos ter saído, que é o local do plano da eternidade. Nós voltamos de novo a estar num patamar, num momento de estarmos de novo restaurados na vida com Deus. 2 Coríntios 5,17 diz que quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e agora chegou o que é novo. E a partir daí, nessa nova vida, nós conseguimos pregar para outras pessoas e gerar novos discípulos e gerar novas pessoas que agora também se arrependerão, também serão batizadas, também receberão o poder do Espírito Santo e também poderão estar conosco, gozando, usufruindo de uma nova vida diante de Deus. Aí a gente chega dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, já expliquei sobre isso, não é a igreja estrutura, tá? As paredes, não é o templo, é a vida de igreja, sabe? A vida, onde estão os irmãos, pode ser numa praça, pode ser na sua casa, pode ser em qualquer lugar. E aí Deus usa a igreja para tocar em 3 áreas da nossa vida. Vida pessoal com Deus, vida secular e vida de família e de igreja. Então nós precisamos ensinar as pessoas. Lembram de Mateus 28, 18 a 20? Nós temos que pregar o evangelho e batizar pessoas e ensiná-las. Ensiná-las o quê? Vida com Deus, a terem identidade, a elas saberem quem elas são, que agora elas são filhas de Deus, que elas eram filhas de uma estrutura, de uma mentalidade mundana, e que agora elas são filhas de Deus, que elas agora precisam ter uma vida de santificação, uma vida separada para Deus, que elas precisam ter uma vida de devocional, uma vida de buscar o Senhor, uma vida de oração, elas precisam ler a palavra. Sobre vida secular, ensiná-las no trabalho, ensiná-las a agradar o Senhor no trabalho, ensiná-las a estudar, ensiná-las a progredir na vida, ensiná-las a dar bom testemunho, seja na escola, seja no trabalho, a se comportarem como verdadeiros filhos de Deus, e ensiná-los sobre vida de família e vida de igreja, ensiná-los sobre o que é família, ensiná-los qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, o que Deus quis quando Deus criou o homem, quando criou Adão, o que Deus quis quando Deus criou Eva, quem é o chefe da casa, quem governa, quem é o profeta, sabe, quem ajuda. Isso nós precisamos trazer muito bem definido os papéis de cada um. Trazer um ensino sobre a vida da igreja, sobre o que é a igreja, sobre que a igreja não é um templo, sobre que Deus está levando a igreja a reuniões nas casas, enfatizando o papel do marido como chefe da sua casa, como pastor, como profeta, e ensiná-los o ministério, a servirem na igreja, a cuidarem de vidas, a terem ministérios, sejam de pastor, sejam de apóstolos, de evangelistas, de mestres. Esse é o propósito eterno de Deus, amado. É isso que Deus tem para nossas vidas. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, amados, chegamos aí aos finalmente. Vocês percebem que tudo que nós conversamos aqui, na verdade, é um resumo de todas essas lives que nós temos feito e de todos os ensinos e estudos que nós temos feito nessa pandemia aí no decorrer desses dias, desde março até hoje. É um resumo. Esse propósito eterno de Deus, esse panorama do propósito eterno de Deus, essa visão panorâmica, né, de que nós estamos trazendo hoje. Ela, na verdade, é um resumo de tudo aquilo que Deus tem para você, que é o propósito dele, e que nós precisamos parar e analisar e dizer assim, não, verdadeiramente é isso que Deus tem para mim. Eu quero que vocês percebam de que nós falamos aqui sobre a queda do homem,
E é importante você entender onde você está. É importante que você entenda qual é a sua situação, onde que você está dentro desse panorama do propósito eterno de Deus. Nós conversamos dizendo que Adão estava aqui com Eva, e aí eles pecam, e o padrão cai, e eles vão lá para baixo, não dá nem para aparecer aí na tela, de tão baixo que está hoje o padrão do mundo. E Paulo fala para Timóteo dizendo que os homens estão orgulhosos, avarentos, amantes de si mesmo, aborrecidos de Deus, desobedientes aos pais, iracundos, pérfidos, sem afeição natural, e vem dando todas as características do homem. Onde você está, amado? É importante que você entenda isso. Você está aqui, cá embaixo, junto com toda essa massa de pessoas do planeta em que estão longe de Deus, afastados de Deus. Ou você vai chegar para mim e você vai dizer assim, não, Paulo, eu não estou aqui não. Eu estou cá em cima. Eu voltei ao propósito eterno de Deus. Só que o que te leva para lá para cima, lembra? É a cruz de Cristo. E o que é a cruz? Arrependimento. 3. Arrependimento, batismo nas águas e o dom do Espírito Santo. Arrependimento, batismo nas águas e o dom do Espírito Santo. E aí você vai dizer, não, eu já me arrependi. E o que é arrependimento? Arrependimento, amados, não é um sentimento de tristeza. Não é você dizer, eu estou triste porque eu pequei, porque eu, mais uma vez, desobedeci meus pais, eu mais uma vez traí minha mulher, eu mais uma vez menti. Isso não é arrependimento, isso é remorso. A palavra que aparece ali para arrependimento é metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de mente. Nós precisamos mudar de mente. As pessoas dizem assim, não, arrependimento é chorar. Amados, choro, o arrependimento, ele pode ter choro, mas nem sempre o choro é de arrependimento. Arrependimento é mudar de vida, é mudar de pensamento, é você parar para pensar. Você está aqui calculando e você diz assim, meu Deus, deixa eu calcular aqui direitinho como é que está a minha vida. Eu acho que a vida que eu estou levando, vamos fazer matematicamente. Vamos somar 2 mais 2. 2 mais 2 não dá 4? Então vamos lá, vamos somar. Aí você diz assim, eu ando desobedecendo meu pai, minha mãe, eu ando mentindo, eu ando adulterando, eu ando aprontando, então eu não sou cristão. Você tem que calcular onde que você está, aí você vai parar para pensar e você diz assim, eu preciso mudar de vida, eu preciso de alguém que me ajude, eu preciso. E aí você vai procurar alguém, fulano, você pode me ajudar? A pessoa vai dizer, posso. Você precisa ser batizado. Você está arrependido? Aí você vai dizer assim, eu tô, porque eu quero mudar de vida. É cabeça, é mudança de mente. E aí você muda de vida. E essa pessoa te batiza nas águas. E aí você pode dizer assim, mas eu já fui batizado quando era criança. Amados, batismo de criança é uma invenção católico-romana. Ela não é apostólico, católico-apostólico. Ela é católico-romana. É uma invenção de Roma, de um império que inventou o batismo de crianças. Jesus nunca batizou crianças, a igreja nunca batizou crianças, a igreja primitiva. As pessoas eram batizadas adultas. Jesus foi batizado com 30 anos de idade. E ele nem precisava ser batizado, porque o batismo é para quem está em pecado. Jesus tinha uma vida pura. Jesus não era filho de Adão, Jesus era filho de Deus. Jesus não precisava se arrepender. Tanto que ele chega para João e João diz assim, eu não posso te batizar, é você que tem que me batizar. E Jesus diz, não, João, fique tranquilo. Preciso que você me batize para que se cumpra a palavra, a profecia. Então Jesus, amados, foi batizado aos 30 anos. Pedro, João, Tiago, Lucas, todos eles foram batizados adultos. Essa invenção de batismo de crianças é católico-romana. Então você tem que se arrepender e ser batizado, ser introduzido nas águas.
Entendeu? É isso. E aí você recebe o dom do Espírito Santo, que é o poder para agradar a Deus. E aí você chega na igreja. E aqui a gente comete um outro erro, que é pegar o irmão, largar ele lá e dizer para ele, não, você já está salvo, agora você vem nos cultos, dia de sexta-feira, dia de quinta-feira, dia de sábado, domingo, não sei o quê. Você dá os horários do culto. E aí quando o irmão não vem é porque o irmão está mal. O irmão está mal porque não veio no culto. Amados, vida de igreja não é isso. A palavra fala que nós temos que ir em todos os lugares, pregar o evangelho a toda criatura, batizar essas pessoas e ensinar elas. E aí elas chegam, nós precisamos ensinar a vida pessoal, ensinar a vida secular, ensinar a vida de família e vida de igreja. Ai, Paulo, o que eu vou ensinar? O que eu vou ser ensinado na vida pessoal? Nós vamos te ensinar quem você é, a identidade, quem você era, agora quem você é, de quem você é filho. Eu vou te ensinar a ser santo porque o teu pai é santo. Ensinar você a ter uma vida de santificação, a ter uma vida de purificação. Levar você a buscar o Senhor, a ter um devocional, a ter vida de oração, de leitura da palavra. Na vida secular, ensinar você a trabalhar. Ah, tem que ensinar a trabalhar? Tem. Porque a gente não sabe. A palavra ensina a trabalhar, diz que você não pode trabalhar somente quando o seu chefe está perto. Mas você tem que trabalhar para agradar o teu Senhor. Então nós precisamos ensinar isso, ensinar a dar o melhor. Ensinar que no trabalho você tem que ser o melhor. Você tem que dar o melhor de si. Você tem que ser o funcionário do mês, todo mês. Porque Deus quer que você seja exemplo no trabalho. Deus quer que você seja exemplo nos estudos. Deus quer que você dê bom testemunho. Deus quer que as pessoas olhem para você e digam assim, verdadeiramente esse homem mudou. Vida de família, vida de igreja. Ah, ele é solteiro, então nós vamos ensinar ele a ter santidade, a obedecer pai, a obedecer mãe. Ah, ele é casado, então nós vamos ensinar a amar a esposa, a amar o marido, a respeitar o marido, a se submeter. Nós vamos ensinar qual é o papel dele como homem, a governar a casa, qual é o papel da mulher, a ajudar o homem, a cuidar da casa. Nós vamos ensiná-lo a criar filhos. Nós vamos ensiná-los sobre os ministérios, ensiná-los a cuidar de vidas, ensiná-los a serem profetas, a serem pastores, a serem mestres. Amados, a gente entra na igreja para ser ensinado. E aí, o que acontece hoje? A igreja está confusa. A igreja está confusa. A igreja põe as pessoas lá e não ensina elas. Ensina as coisas erradas. Ensina que o propósito eterno de Deus é salvar as pessoas. Amados, Deus não quer salvar as pessoas. Deus quer que as pessoas se pareçam com Jesus. E isso causa salvação. É isso. Isso é que causa salvação. Então a salvação não é um objetivo. Entendeu? A salvação é uma consequência. E aí nós precisamos mudar essa vida, essa visão da igreja, de que a igreja é um templo. Não, a igreja não é um templo. A igreja é vida comum. Por isso que a gente tem insistido da vida da igreja nas casas. A gente tem que ensinar isso. E é por causa dessa falta de ensino que a gente está vendo a igreja do jeito que está aí. Porque você pega a pessoa, só porque a pessoa sabe falar bonito, você diz assim, esse vai ser pastor. Mas a palavra diz que você não pode colocar como pastor o neófito. O neófito é aquele que é fraco, que não foi ensinado, que não tem habilidade para governar a igreja. E aí você vê a igreja sendo governada por pessoas fracas, pessoas que não têm condições, e por causa disso vem os escândalos. Então nós precisamos mudar isso, amado. Eu quero que você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, sei lá que hora você vai assistir esse vídeo, eu quero que você pense onde você está e pegue o caminho correto. Se você ainda está lá embaixo, junto com toda a humanidade, afastado de Deus, longe de Deus, como diz o nordestino, na longura de Deus,
O que você precisa? Você precisa se arrepender, que é cabeça, mudar a sua forma de pensar. E depois você precisa ser batizado. E depois você precisa receber o Espírito Santo. E depois você sobe para o padrão de Deus. E agora você precisa de um discipulador. Você precisa de um mestre, alguém que te ensine. Você precisa, amado, de alguém que lhe conduza. Você precisa ter um Natan na vida. Natan foi aquele homem que no momento em que Davi pecou, Davi diz, eu pequei, eu desobedeci. Natan estava ali do lado para dizer, agora você vai fazer isso, 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 isso. Você precisa de um mestre, de um discipulador, de alguém que lhe oriente, de alguém que lhe conduza, de alguém que lhe ensine o padrão de Deus, lhe ensine vida com Deus, lhe ensine a como se comportar no mundo, como se comportar na sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido. É isso. Essa é a vida da igreja. Até que Cristo venha soberanamente sobre as nuvens dos céus, com poder, com muita glória, e nos encontre fazendo aquilo para o qual nós fomos chamados, que é cumprindo o propósito eterno de Deus, sem engano. Sem engano. Tá bom? Queria que você pensasse nessas coisas e que você tirasse esses dias para responder 3 perguntas. Primeiro, onde eu estou? Onde eu estou? Eu estou lá embaixo? Eu estou lá em cima? Estou confuso? Entendo? Tenho ajuda? Onde eu estou? Depois, a segunda pergunta, eu compreendo qual é o propósito eterno de Deus para a minha vida? E a terceira pergunta, tem alguém me ajudando? Tem alguém me ajudando? Eu consigo ter ajuda da igreja? Eu consigo ter alguém me guiando, me conduzindo, me ensinando? Amém? Queria que você respondesse essas perguntas, porque esse é o propósito eterno de Deus, esse é o panorama, e é muito importante nós sabermos onde estamos e para onde nós queremos ir. Queria que você respondesse isso. Me coloco aí à disposição. Se você quiser mandar mensagem, postar nos comentários, ou mandar mensagem no privado, terei imenso prazer em responder e poder lhe ajudar. Da mesma forma como eu já fui ajudado, também poder ajudar outras pessoas. Tá bom? Beijo no coração e que o Senhor nos conduza.